Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Gladiador Jurídico. E hoje nós vamos falar para você que está se preparando para a segunda fase do exame de ordem, 35º exame de ordem, onde já saiu o resultado preliminar da primeira fase. Então, se o seu nome está lá na lista, esse é o momento de intensificar os seus estudos. E se você escolheu a matéria Direito do Trabalho para a segunda fase, se liga até o final desse vídeo, porque preparamos aí, vamos falar a respeito do tema de vigilantes, profissão diferenciada. Então, vamos começar falando a respeito de que os vigilantes, a profissão é prevista pela Lei 7.102 de 83 e é regulamentada pelo decreto número 8956 de novembro de 83. Então aqui os vigilantes eles têm legislação própria, têm condições e requisitos especiais. E a profissão de vigilante, de acordo com as legislações mencionadas, e também de acordo com o curso de formação e possibilidade de especializações, permite que o vigilante atue nas 4 áreas de atuação da segurança privada. Quais são elas? Vigilância patrimonial, segurança pessoal privada, transporte de valores e escolta armada. Então essa é a profissão de vigilante. E aí na CLT, no artigo 511, parágrafo 3º, diz o seguinte: nós trouxemos o caput também só para não ficar solto, mas nós vamos se ater ao que nos interessa, que é o parágrafo 3º, que diz o seguinte: categoria profissional diferenciada é a que se forma dos empregados que exerçam profissões ou funções diferenciadas por força de estatuto profissional especial ou em consequência de condições de vida singulares. Então, a vigilância, essa categoria profissional, se insere nesse parágrafo 3º do artigo 511. E aí também é importante ter conhecimento da súmula 257 do TST, específica sobre essa categoria de vigilante, que diz o seguinte: o vigilante contratado diretamente por banco ou por intermédio de empresas especializadas não é bancário. Então já ficou consolidado pelo TST esse entendimento para não restar dúvida. E aí, o artigo, agora nós vamos falar de outro ponto, o ponto do direito à periculosidade. Então, lá no artigo 193, tanto no caput quanto no inciso 2º da CLT, diz o seguinte: são consideradas atividades ou operações perigosas, na forma da regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, aquelas que, por sua natureza ou método de trabalho, impliquem risco acentuado em virtude de exposição permanente do trabalhador a, inciso 2, roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial. Então, esse artigo dá o direito para quem trabalha no segmento de vigilante, o direito a perceber o adicional de periculosidade. E aí também é importante mencionar, depois você dá uma olhadinha lá, do anexo 3 da NR16, incluído pela portaria 1855 de 2013, inseriu os vigilantes como atividade perigosa. E aí também temos, aproveitando a oportunidade, mostrar para vocês outras atividades que também têm previsão legal para que eles recebam esse adicional de periculosidade decorrente à profissão. Então, não é decorrente ao ambiente de trabalho. Se leva em consideração o ambiente de trabalho quando nós estamos falando de adicional de insalubridade. Quando se fala de adicional de periculosidade, nós estamos falando, é inerente à profissão de risco que ele atua. Então vamos ver algumas outras profissões que também dão direito ao adicional de periculosidade. Primeira delas que nós pontuamos aqui, trabalhadores na indústria de combustíveis, incluindo os de extração de combustíveis, refinarias, envasamento, venda inclusive em postos de gasolina e transporte.
Segundo, trabalhadores em empresa de explosivo com transporte, armazenamento ou detonação. Trabalhadores em usinas nucleares e técnicos de raio-x. Temos também seguranças, olha aqui os vigilantes e transportadores de valores. Então entra aqui, né, incluímos também o vigilante para fixar a importância. E trabalhadores que fazem instalação e manutenção de rede elétrica, motoboys e entregadores. Então nós trouxemos aqui outras profissões. Caso caia na sua prova alguma dessas profissões relacionado a direito de periculosidade, vai se aplicar a mesma ideia que nós vamos mostrar aqui, que caiu na prova no exame de ordem, quando nós fomos fazer a resolução do enunciado, da questão. E aí o que acontece? Outra dúvida, já que estamos falando de periculosidade, pode-se acumular o adicional de insalubridade com o de periculosidade? Então, dentro da mesma função e jornada de trabalho, não é possível acumular os dois adicionais. Então, pode acontecer o seguinte: o trabalhador tem dois empregos, com empregadores distintos, diferentes. Numa empresa que ele trabalha, ele tem direito ao adicional de periculosidade. Na outra empresa que ele trabalha, ele pode ter direito ao adicional de insalubridade. Mas são duas empresas distintas e duas situações diferentes. Não é o caso aqui. Aqui não se pode acumular, isso tem que ficar bem claro para a pegadinha na prova não dar erro. Beleza? Então, aqui nesse caso é quando está falando quando trabalha na mesma função e jornada de trabalho. Desde 2016, o TST já consolidou o entendimento de que não há embasamento legal para o reconhecimento de ambos os benefícios na situação mencionada acima. Tá bom? Então, nesse caso, onde na mesma função e jornada de trabalho a atividade dá direito tanto à insalubridade e à periculosidade, né? O ambiente do trabalho é insalubre e a profissão inerente dele é perigosa, o trabalhador ele vai ter que optar pelo adicional mais vantajoso. Não consegue acumular os dois. Então, dito isso, vamos lá para a nossa questão de prova, como é que a OAB ela trata esse assunto, como é que ele exige, como é que a banca exige do candidato esse conhecimento. Então, FGV, OAB, o exame 27º, em 2009, tratou o assunto da seguinte forma. Vitor e Vitória trabalham como vigilantes na mesma agência do Banco Cifrão S.A. Ele é vigia terceirizado e ela é vigilante contratada diretamente pelo banco. Ambos trabalham em escala de 12 por 36 horas, conforme acertado na convenção coletiva da categoria. De acordo com a situação apresentada e com os termos da SLT, responda aos itens a seguir. Os empregados citados integram a categoria dos bancários? Justifique. Então, a resposta para essa pergunta deveria ser da seguinte forma. Conforme a gente já explicou aqui, temos as fundamentações e mais ou menos você teria que redigir essa questão dissertativa da seguinte forma. De acordo com o artigo 511, parágrafo 3º da CLT, a profissão de vigilante é diferenciada, portanto, não se inserido na categoria dos bancários. Para não restar dúvidas sobre a questão traga no enunciado, necessário mencionar a súmula 257 do TST, que deixa claro que o vigilante, sendo contratado diretamente pelo banco ou por meio de empresa terceirizada, ele não é considerado bancário. E aí vamos para a pergunta B. Em eventual reclamação trabalhista, com pedido de adicional de periculosidade não pago a ambos os empregados durante o contrato, deveria ser realizado prova pericial? Justifique.
desnecessária a realização de perícia, uma vez que o adicional de periculosidade decorre da profissão do trabalhador. Assim sendo, quando há previsão legal estendendo esse direito à categoria, não há necessidade de fazer perícia em eventual reclamação trabalhista. No caso em tela, o direito ao adicional de periculosidade aos vigilantes está previsto no artigo 193, inciso 2 da CLT e também no anexo 3 da NR16, incluído pela portaria 1855 de 2013. Então, essa seria a fundamentação adequada para que você pudesse receber as pontuações cheias, né, as pontuações totais referente a esse enunciado, a essa questão. Então, para que você possa ter um bom desempenho na segunda fase, é primordial que você estude a matéria e pratique as perguntas, os enunciados referente à matéria para você compreender como a banca exige a aplicação do conhecimento obtido pelo estudo. Então espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe o seu like, compartilha. Se ainda não é inscrito, se inscreve no canal, que nós vamos trazer mais questões, mais temas relacionados que caíram na prova, demonstrando como a banca exige. E aí a gente dá uma ampliada um pouco a mais no estudo, porque o que pode acontecer? Nesse caso específico, por exemplo, se cair qualquer outro tipo de profissão que decorre previsão legal do direito de adicional de periculosidade, você mata a questão. Por isso que nós trouxemos também outros tipos de profissões que a lei considera como perigosa e que, portanto, o trabalhador terá direito ao adicional de periculosidade. Um forte abraço, avante, sem vacilar!